Estamos ao vivo. Vamos aguardar você que está chegando aqui na nossa live, né? Você que vai assistir depois, vai ver essa hora. Ah, a Maiolina é a primeira, sempre, minha querida. Tudo bem, Maiolina? Como a senhora tá? Anderson. Tudo bem, Matheus? Deus abençoe. Tô vendo aqui o pessoal chegando. Ah, a Raquel já tá aqui, gente. Ela já pediu a solicitação. Tô esperando o pessoal chegar. Olha lá. E a gente vai esperar juntas, então. A Júlia já colocou ali. Vamos aguardar ela chegar. Hoje a gente está com bolos que nos patrocinam hoje. Ei, peraí, tem alguma coisa errada aqui, já vou. Pronto, Aí. tá de costas. Ah lá, tudo bem, amiga? Como Ei, e aí? Como é que tá aí o clima? Bom, estamos preparados para um chá com você hoje. Ai, ó, aqui, ó. Ah lá, tá vendo? Adoro chá das 5. Então, nós fizemos aqui, a gente faz toda semana. Ai, que delícia. E você que faz esses bolos maravilhosos? Hoje não fui eu, hoje eu recebi um presente. Um não, né? Um monte de presente. Depois o pessoal vai ver lá nos stories, eu coloquei. Quantos foram, Júlia? 5 presentes. É bolo para chuchu aqui em casa agora. Mas assim não há corpite que aguenta. Não, minha filha, não há. Eu falei que essa Mas aí você distribui para a vizinhança. É, né? A gente distribui amanhã. Tem que abençoar, né? Amanhã a gente vai para a igreja e leva para a igreja também. Ah, que delícia! delícia! Na igreja, porque a gente trabalha de quinta na igreja, todo mundo num armazém solidário que a gente faz. Aí a gente trabalha e fica lá, o pessoal comendo também. Que bacana! Ótima ideia! Passa o dia inteiro, o pessoal vai lá, né, das vizinhanças, o pessoal que mora pela zona leste de São Paulo. E aí eles podem ser cadastrados e podem retirar 5 itens de alimento. E aí eles podem voltar em 15 dias. Que bacana! E aí a gente recebe doação e distribui, né? Então aí a gente trabalha já desde o comecinho da quarentena até agora a gente está fazendo esse trabalho. Nossa, bacana demais! Muita gente já passou mais. Aliás, esse é o lado bom que está acontecendo na quarentena, né? A gente está promovendo uma onda de solidariedade e generosidade. É verdade. Muito bacana isso. Então eu falei assim, a gente tem que ser igreja, né, nessa hora. Um socorro. E aí o pessoal tá indo, assim, muita gente mesmo. Semana passada a gente foram 200 famílias quase que a gente atendeu. A gente atende de terça e quinta. E aí eles ficam gratos, né? Nossa, é muito, muito grata. Aí o pessoal da igreja ajuda, bastante gente ajuda. Tem até alguns missionários lá dos Estados Unidos que mandam uma oferta aqui pra gente. Olha! A manter o mercado, porque é tudo... E a gente como igreja, quando a gente ajuda, que acaba abrindo a casa, acaba abrindo a possibilidade também de evangelismo, de uma ação espiritual ou emocional, a gente quando dá, a gente se sente tão bem também, né? A gente cresce com isso. Eu falo que de quinta-feira eu deixo aqui os meus filhos e vou para lá. O meu mais velho sempre quer ir também. Ele adora essa. Meu mais velho, eu falo que ele é missionário. Ele já foi para a Argentina, já foi para o Nordeste do Brasil. E ele gosta dessa área de evangelismo. E meu mais velho, né, já tá grande, então ele vai. Ai, meu Deus, quantos anos que tem esse mais velho? 18. Ah! Meu Deus! Nossa! Então, ele ama essa área. Ele fala assim, mãe, eu quero ser missionário. Ai, que lindo! E aí, né, eu até falei para ele, a gente vai estar com uma missionária hoje, né? Que eu amo também essa área de missões. E aí ele faz questão de ir e ajudar. E a gente almoça na igreja,
o pessoal faz comida, a gente fica lá e atendendo as pessoas que estão vindo mesmo buscar e até tudo eles recebem, desde roupa a gente tem, agora no inverno o pessoal está doando também roupa e alimento. Aí eles vão de 15 em 15 dias, aí tem um pessoal que a gente já até conhece, já começou a ter afinidade, né? Ai, que bacana, bom demais, bom Uma demais. bênção. Tem sido muito, muito bom, muito rico, né? Isso pra gente e um aprendizado fantástico, porque as pessoas da igreja estão se mobilizando, tudo, para ajudar, estão se empenhando para isso, né? Que é muito importante a gente fazer esse trabalho. E é o que a igreja pode fazer hoje, é isso, né? Aqui em São Paulo a Então, gente eu falo trabalha. que a gente está vivendo um tempo fora de quatro paredes, né? A gente está sendo a igreja orgânica, de fato, né? Literalmente, Literalmente. sendo igreja, né? Fazendo esse trabalho, né? E é uma grande oportunidade para as pessoas crescerem mesmo, ver que não é só, né, aquele culto, né? As pessoas lá na igreja, meu querido, minha querida, não. Tem pessoas que precisam de você, né? Então é muito bom, muito gratificante. Os jovens falaram que eles vão fazer um documentário para pôr na Netflix, Ótimo. Deveria, deveria, né? Eles deveria. estão se A gente está empenhando. vivendo um momento muito diferenciado, né? Que vai ficar na história. Então, a gente tem que se marcar. É verdade. Então a gente está aí trabalhando com isso também, né? E a gente está fazendo lives, né? Porque como a gente estava todo mundo em casa, o pessoal sentia muita falta. A gente faz o culto Aí online. não tem como fugir, né? Não! Aí a gente já fala, olha, gente, tem que vir na live, a tal hora é a live. Né? Então a gente tem que e acrescenta na vida das pessoas, porque a gente tem trazido pessoas assim como você, né? Nossa convidada de hoje, gente, a Raquel. Ela é uma pessoa muito conectada, essa mulher. Muito de opiniões, né? Relevantes. Eu acredito muito nisso. Vejo você se posicionando de uma maneira que pessoas corajosas. Eu falo que tem que ter coragem para se posicionar ultimamente. Não só coragem, acho que a gente tem que entender o momento. Se você sente de Deus que você tem que fazer parte, você tem que fazer. O que Deus chamou para agora? É para isso? Então eu vou fazer, né? Agora sim, eu não aceito desaforo, entendeu? Bloqueio mesmo. Mas eu acho que assim, a minha parte como igreja orgânica tem sido posicionar, né? Então... eu tenho visto isso muito também. O meu marido também se posiciona. O pessoal fala que quando ele entra na Câmara de São Paulo, o pessoal fica assim, Bolsonarinho, Bolsonarinho. Porque ele também defende uma bandeira cristã, né? E o pessoal acha que a gente está defendendo uma pessoa, mas não é. Entendeu? Não é. É toda uma história, todo um conceito, um propósito, um princípio, né? Que, graças a Deus, e ninguém entende. Acho que a gente está defendendo uma pessoa, que a gente está idolatrando. Não é. Não é. São os princípios que ele defende, né? É verdade. Então, aí hoje eu trouxe essa mulher de personalidade, né? Que a Dirce sempre te chama de Pantera. Eu acho muito engraçado isso, mas bom, eu quando olhei... É o apelido que o Cote colocou em mim. Então, mas quando falaram assim, a Pantera, eu falei assim, acho que ela é das Panteras, que eu era da época das Panteras. Nossa, eu brincava demais. Então, aí eu falei mas ele fala que não. Ele fala que é Pantera cor-de-rosa. Tá. Bom, cor-de-rosa sou eu aqui em São Paulo, né? Que a gente tem o culto rosa e faz as mulheres rosa, então eu sou toda rosa. Né? Então tá. Mas que bom, agora eu já sei que é da Pantera cor-de-rosa, eu já achei que era das Panteras. Tá vendo? Mas então, aí a gente vai, gente que tá aqui chegando, tem bastante gente já chegando, tem um pessoal que vai chegar. Oi, gente, sejam bem-vindos, bem-vindas. Manda um com seus amigos e vamos chamar o povo, gente. O pessoal vai escrevendo aqui, eu não enxergo muito bem, porque eu faço questão de botar os bolos, né? Que eu tenho que fazer a propaganda de quem tá me patrocinando.
né? Então, mas hoje a gente vai falar sobre legado. Eu trouxe a Raquel Exatamente. aqui. Eles são pastores, ela é de Curitiba. Gente, eu tenho uma amiga em Curitiba, uma A gente não família, é pastor, nós não somos pastores de uma igreja. é da Tá? base. É porque assim, nós fomos pastores de uma igreja e depois a gente se tornou missionário. Então, a gente uma vez Deus me falou até essa palavra, sabe, de Raquel, pastor das ovelhas do seu pai. A gente acaba pastoreando ovelhas de outros rebanhos no sentido Sim. de facilitar. Mas, porque às vezes o pessoal confunde, acha que pastor que tem igreja. Não, a gente congrega numa igreja, na PIB aqui, do pastor Piragini, mas nós somos diretores de uma das bases de Jocum, aqui na Grande Curitiba, em Almirante Tamandaré. Ah, então, eles fazem parte da base da Jocum de lá, de Curitiba, que eu estava falando também. E então, acabam sendo pastores, né? Porque pastorear Somos, mas às vezes as mas pessoas não a acham. gente. Eu Porque entendo. às vezes as pessoas se confundem, acham que a gente tem uma igreja. Aí todo mundo que vem pra cá, que muito fala, qual que é a igreja de vocês? A Falou, olha, a minha gente congrega numa igreja, mas nós não somos pastores da igreja. A gente tem que definir isso daí, esclarecer, né? Mas, e tem um trabalho, né, que eu tenho acompanhado que vai acontecer, o Arqueira. É um O seminário. Arqueira é um filho meu. Porque assim, na nossa base a gente tem vários cursos, né? Tem os cursos que são os básicos da Jocum, que estão na Universidade das Nações. Tem os cursos que o Cote ele montou, que é o de libertação. E eu montei um para as mulheres, porque não tinha curso para as mulheres na nossa base. Aí eu criei então o Arqueira. A gente já tem 3 anos, e esse ano a gente está orando para ver se vai dar certo, não vai, porque está muito imprevisível. Tá mesmo. Mas a princípio vai ter. Vamos ver. Vamos esperar um pouco mais perto para definir. Aí vocês seguem ela, gente, e acompanha quando vai ser o Arqueiras, para se vocês quiserem participar, né? Isso. É bem legal. Então a gente vai falar sobre legado, e eu queria que você desse uma palavra sobre esse tema que quando você falou, eu falei, uau, esse tema é um tema muito abençoado. Muito relevante, Porque assim, eu tenho pensado muito sobre legado, porque às vezes a gente fala tanto e a gente confunde, às vezes, legado com herança. O que é legado? O que é escrever legado? O que é herança? Qual que é a diferença de um para outro? E aí eu fiz um resumo disso tudo para a gente poder esclarecer para as pessoas, né? Porque quando a gente fala de legado, é alguma coisa que a gente vai deixar. Mas se eu não sei, como que eu vou deixar? Né? Ou se eu tenho que seguir algum legado, o que é seguir um legado? Né? Então, nesse sentido que eu queria que a gente tirasse essas dúvidas. E eu achei muito interessante que eu achei 2 definições para legado, que eu não conhecia. Porque a gente tem uma ideia de legado um pouco parecido com a herança, né? Mas olha só que interessante. Legado também é um nome dado à pessoa que é enviada por um governo ou chefe de Estado, responsável por exercer certo cargo diplomático, ou seja, embaixador. Olha que interessante. Olha que legal. Aí tem delegare, delegar, enviar, como representante, encarregar. Então, legado vem de delegar uma pessoa para representar o Estado. E aí eu achei muito interessante porque Jesus nos chama de embaixadores, né? Ele fala que nós devemos representá-lo e representar o seu reino. Sim, é verdade. Então, eu achei assim, muito relevante para nós, porque Jesus ele ensinou um reino que nós devemos internalizar, viver ele dentro e também implantar, né? Plantar esses princípios na sociedade. Então, isso é legado. Quando você está sendo embaixador de Cristo, né? E qual que é o legado que ele deixou? Construção do seu reino
em princípios e valores éticos, tanto no mundo espiritual, ou seja, interior, quanto na sociedade. Que isso é uma das coisas que a gente até comentou lá no Modeladas, que às vezes as pessoas têm uma cosmovisão que atrapalha o edificar o reino de Deus aqui nessa terra. Tem muita gente que aprendeu, eu pelo menos, quando eu converti, eu aprendi que o reino de Deus, ele é lá só lá, entendeu? Então aqui eu tenho que ficar esperando só Jesus voltar, entendeu? E não investir nada aqui. Eu lembro que a gente ouvia falar assim, não vou fazer nada nessa terra não, porque vai ficar para o inimigo, vai ficar para o anticristo, deixa Jesus voltar, né? E não é verdade, né? Jesus, ele nos chamou para sermos mudados aqui dentro e trazer transformação na sociedade. De uma certa forma, é como se fosse um estágio, né? Para edificar o reino aqui nessa terra. Então, essa cosmovisão atrapalha muitas pessoas, até em relação ao que está acontecendo no nosso país. Sabe, as pessoas pensam assim, deixa... por que a igreja está se envolvendo politicamente? Lógico que envolver politicamente, você não precisa de estar na política. Alguns são chamados para estar na política para fazer diferença. Mas você pode ter a sua voz. E se a gente ora, nós oramos para o governo, nós oramos para a educação, oramos para a família, pela igreja, oramos para as leis não intervirem. E aí, quando você tem a oportunidade de ser voz para que isso seja efetivo, tem muitas vezes gente que dá para trás por causa dessa cosmovisão. Entende? É para eles fazerem. E hoje, eles falam que hoje a maior força para mudar o governo é só o povo. É verdade. É só o povo. Então a gente tem que... Tem a voz, né? A gente tem visto isso, né? Que o povo, ele realmente tem direcionado o governo. Não é assim mais. A gente fica de fora. Cobra, né? Fica só a gente olhando. Cobra. Sim, porque essa é a função mesmo do povo, né? Porque eles estão lá a serviço do povo. Do povo. Né? São representantes do povo, farão leis para o povo. Então, né? Como que a gente não pode se manifestar? Tem que ficar quietinho e pensar. Eu também sou dessa geração. Ontem eu vi uma live de uma pessoa que ela falou que ela entrou lá no site do Black Lives Matter e tem lá, eu não entrei não, mas tem lá, parece que tem até em português mesmo, falando qual que é o alvo do Black Lives Matter. Porque, lógico, a gente importa com as pessoas, a gente importa com todos. Mas lá eles falam claramente, nós temos uma ideologia marxista. Sim. E o nosso alvo é destruir a família. Está escrito lá. Então, se a gente... Olha para você ver como é que a coisa é sutil. Você não importa com o negro? Você entendeu? Você tem que se importar com o negro. Mas a intenção é trazer o caos, é dividir a população para poder destruir a família. É para dividir o pai com o filho. Então, a gente tem que saber o que a gente defende, o que a gente não defende, o que a gente tem que calar, aquilo que Eclesiastes fala, há tempo para todas as coisas, e a gente tem que discernir. Mas nós somos representantes de Cristo, e isso é legado. Isso é legado. Que muitas vezes você toma partido de uma coisa porque, né, fala assim, tá na moda, né? Esses dias tinha um pai falando, meu filho postou, ele não sabe nem o que é isso. E às vezes a gente também entra numa onda e você não sabe nem quais são os fundamentos, os princípios, o que eles defendem. E você vai e de repente você está trabalhando contra um princípio que você defende. Que você defende, exatamente, por não saber, né? Às vezes é melhor você ficar calado e ir lá estudar para você saber se você defende ou não defende. É o que você falou, eu também sou dessa geração que falava assim, não, deixa eles, fazem, eles cuidam, isso não é coisa pra gente fazer, isso não é pra gente se meter, a gente não tem nada a ver com isso, o nosso reino é outro, o nosso governo é outro, é Deus que nos governa,
né? Então, e de repente isso foi mudando, os conceitos foram esclarecendo para a gente foi, vamos entendendo que não, nós temos que começar a governar e para você implantar o reino de Deus aqui nessa terra, você tem que ocupar lugares estratégicos. E se nós não ocuparmos, eles serão ocupados por outros. Verdade. E você pode defender os princípios postando, por exemplo, versículos bíblicos. Tem muitos versículos bíblicos que é claro em relação a isso, né? Por exemplo, aquela época, tem muita gente que fala assim, mas a época depois que Jesus foi assunto ao céu, teve a época onde eles se ajudavam. Mas é a época que nós estamos passando hoje. Exatamente. Quando existe uma necessidade, a gente tem que se autoajudar. Mas depois, você tem que incentivar o outro a produzir para sua própria saúde mental e autoestima, né? Todo mundo é capaz de produzir. Todo mundo é capaz. E eu acredito que Deus colocou uma capacidade em cada um que vai complementando, né? As pessoas vão se complementando. E isso está na sociedade, a gente vê numa família, né, numa igreja, numa empresa, em vários lugares, né, a gente vê isso, que um vai completando outro e você consegue chegar a um fator comum e atingir o seu objetivo, né? Isso é muito importante, a gente saber isso e entender. Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. Isso é ser igreja, saber que cada um tem o seu lugarzinho. Nós somos o elo. Somos o elo. Né? Quando você falou que a mulher sábia, cada um tem um pedacinho da mulher para nós formarmos ela, eu achei muito interessante essa palavra que você deu. Dá um alívio, né? Falar, ufa, não preciso saber tudo, né? Né? Sei fazer isso, sei arrumar bem uma casa, que nem tem umas que falam, né? Sei arrumar bem uma casa, mas não sei fazer a comida. Sei fazer isso, sei passar bem uma roupa, mas eu não sei fazer, né? Então, eu acredito que realmente você vai encontrando pessoas e a gente compondo. E a gente tem as formas da gente falar do amor de Deus são multiformas, né? Não é só um jeito, só uma pessoa. Hoje de manhã era 5 da manhã, meu marido gosta de assistir lives esse horário com algumas pessoas que são referentes. E é bem cedinho, né? E hoje eu estava vendo. O Thiago Negro, ele estava falando e ele falou sobre provérbios. E ele não é uma pessoa que, vamos dizer assim, é uma referência no meio evangélico. Ele é uma referência no meio econômico, né? E ele falando de provérbios, para você ler provérbios, e ele falando, eu falei, gente, olha só, ele tá que lindo, olha só a palavra de Deus. E as mensagens de Telegram dele são capítulos de provérbios. É muito interessante. Olha só. E eu já vi vários empreendedores falando, para você ser bem sucedido, você tem que ler um livro que chama Provérbios da Bíblia. Falei, olha que legal. E não são pessoas que, assim, são referências para nós como pessoas cristãs, né? Pastores, evangelistas, não são. Então, eu tenho visto que Deus tem usado, né, muitas pessoas para semear o legado dele nessa terra, né? De várias maneiras. É verdade. Que a gente pode ser usado também por Deus e pode deixar um legado, né? Que muitas vezes eu sempre, né, já ouvi essa frase que eu falo assim, a gente acaba lendo, ouvindo, ministração, e você nunca sabe se você leu, se você ouviu, ou se você mesmo... Agora eu vou falar para vocês uma parte que vai falar claramente sobre legado e herança, que é uma passagem que todo mundo conhece. Mas uma das definições do legado, além de ser embaixador, é exatamente o que a gente conhece, né? Que vem do latim legatum, que é algo deixado em testamento por bens ou em valores e virtudes para as próximas gerações, né? Então, é interessante esse conceito de o que é deixado de pai para filho. Isso é um contexto assim tão forte na cultura judaica que Deus teve que repreender o povo lá em Ezequiel 18,
quando eu falo assim, esse ditado que vocês estão falando, de que os filhos comeram, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram, está proibido vocês falarem isso. Porque isso era uma coisa tão incutida neles que eles estavam usando isso como desculpa para pecar. Os Ah, seus não, dentes vão ficar embotados, não é possível. eu tô fazendo isso porque meu pai fez, porque tem o mau legado, né? É, Tem o legado bom e tem o mau legado, tem. né? Às vezes o pai que é bandido e treina o filho na bandidagem e isso é um legado. É mal, mas é, né? É. Então, Vai de pai para filho, né? mas aquela passagem do filho perdido, filho pródigo, é uma passagem muito legal sobre a diferença de legado para herança, né? Porque o filho mais novo, olha que interessante, foi mais novo, né? É, Que geralmente o mais velho que pede primeiro, sim, é. né? O primogênito, mas o mais novo pediu, falou: olha, pai, me dá tudo que eu tenho direito, porque eu quero sair, quero gastar. E aí ele pegou, o pai deu tudo, ele foi lá, gastou dinheiro na bebedice, na prostituição, quer dizer, aproveitou a vida. É, E só que a pessoa, quando ela recebe a herança antes do tempo, ela não está preparada para administrar aquilo. E foi isso que aconteceu com o filho, porque herança a gente recebe depois que o pai morre. é. E ele pediu antes, e você sabe que o filho pode pedir antes, né, da morte, só que não vai receber nada depois. Só que quando você recebe a herança antes do tempo, você não está preparado. Então você gasta tudo. E o que era esperado de uma imaturidade desse filho pródigo aconteceu. O dinheiro acabou. Ele achava que não ia acabar. É, Que acabou, ele se viu distante da família, distante do lugar onde as pessoas conheciam e sem profissionalizar. Ele não se preparou profissionalmente. E o que ele achou? Trabalhar como escravo junto como se fosse escravo, né? sim. Porque parece que ele não tinha direito a nada a não ser a comer as bolotas do que é dado ali com os porcos. Quer dizer, ele estava ali praticamente num trabalho escravo. E É. aí, quando ele está ali naquela situação terrível, ele lembra, olha que interessante, ele lembra de como o pai tratava os seus servos. Falou: peraí, meu pai trata meu servo com muito mais dignidade do que eu estou sendo tratado. Muito melhor. Vou voltar, pequei. Aí ele fala: pequei. Pequei contra Deus, pequei contra meu pai. Eu vou voltar e vou pedir perdão para ele. E aí ele volta, né? E quando ele volta, ele já volta disposto a ser escravo. Agora, olha que interessante. Ele voltou, não era mais pelos bens. Ele estava disposto a trabalhar pelo pai e ser escravo. Ele voltou pelo legado do pai. Isso é legado. Meu pai trata os escravos melhor do que eu. Ele lembrou que o pai era bom, o pai era justo, o pai era leal. Isso é legado. Então ele gastou toda a sua herança, isso é herança. Alguém fala, tem um professor, deixa eu ver se eu acho aqui, professor e filósofo, chama Francisco alguma coisa, ele fala a diferença do legado para a herança. Ele fala que a herança, quanto mais você usa, menor fica. Legado, quanto mais você usa, maior fica. Uau. Né? Uhum. E aí, então, esse filho, ele volta, e aí o pai dá roupa nova, coloca anel no dedo, manda matar um carneiro, faz aquela festa, tudo lá pro filho. E aí, então, chega o filho mais velho, né? O primogênito, né? E ele fica enciumado, porque ele era leal ao pai, ele trabalhava ali o tempo todo. Ele estava administrando o que seria dele. Ele estava administrando a herança. É, o dele mesmo já. E aí ele vai
e chama o pai vai lá e conversa com ele. Meu filho, o que está acontecendo? Entra na festa. Lá, eu não estou entendendo, pai. Eu estou aqui, fiel o tempo todo. Esse seu filho, ele pegou tudo que era seu, gastou. E aí ele volta, você dá essa festa. Você não deu uma festa para mim? Eu falei, peraí, tudo que tem isso aqui é seu. Seu filho estava morto, reviveu. O que que eu chamo disso daí? O pai estava construindo no filho mais velho um legado. Ele estava ensinando como lidar com aquela situação. A gente tende a rejeitar só aquele filho mais velho. Mas ele não estava errado. Mas o pai estava construindo nele um legado. Meu filho, olha só. Quando esse tipo de situação acontecer, você tem que ser generoso, você tem que ser bom, você tem que se alegrar, você tem que aprender a viver a vida. Isso tudo que você está fazendo não é rejeitado por mim. Você está cuidando da sua herança, mas eu quero que você receba de mim essa atitude que eu estou tendo com seu irmão. Entendeu? Então, ele estava construindo legado. E o legado, ele é construído nas nossas vidas com esses tipos de atitude. Sim. Que quando você lembra de uma pessoa, alguém fala assim, que o legado é aquilo que é imprimido nas pessoas. Herança é o que é dado. É algo que vem de esforço braçal, né? Agora, o legado não, a inspiração são os valores seguidos uma conduta de vida. Herança é o preço, legado são os valores. Sim. Por isso que quanto mais você usa, maior fica. Então, apesar da alegria do pai receber o filho de volta, o irmão mais velho, ele precisava ser instruído em relação ao sentimento dele em relação àquilo. Então, esse quadro ele mostra uma construção de legado na vida do outro filho. Agora, legado é o que você desenvolve através dos seus relacionamentos, descobrindo seu propósito, deixando as futuras gerações através da descendência. Então, toda mulher pode gerar um legado pela visão do seu marido. Olha que interessante. Você já parou para pensar nisso? Não, vamos lá. Catarina Bombora, a esposa de Lutero, ela fez isso. A gente não ouve falar muito das mulheres dos grandes homens de Deus, mas elas foram fundamentais para o legado deles. Lutero, enquanto ele ficava num quartinho estudando as suas teses, a Catarina Bombora, ela construiu no porão da casa dela uma fábrica de padaria, de cerveja, uma padaria. No quintal dela fez horta e ela desenvolveu em toda a comunidade, ensinou a comunidade como plantar, como cuidar da agricultura. Ensinava os seus filhos a educação, a ler, a escrever. Então, enquanto Lutero estava lidando com o avivamento, Catarina estava transformando em reforma. Sim. Ela estava colocando em prática as teses dele. Sim. Então, ela foi fundamental para o legado dele. Porque ela foi transformando uma cidade, né? Foi transformando então, legado é o que você, quando você fala o nome de uma pessoa, você não lembra só do físico dela, você lembra o que ela representa. Sim. Por exemplo, você fala Mandela. O que você pensa em Mandela? Mandela, ele representou uma libertação na cultura racial. Aí você fala assim, Teresa de Calcutá. Uma mulher que foi altruísta em relação às crianças. Diane, né? A princesa Diane. A Diane, você lembra que, peraí, uma pessoa que teve influência maior do que a coroa. Né? Ela teve muito mais influência. Então, o legado tem muito a ver com o que a pessoa, quando você fala pessoa, você lembra daquilo. Então, tem o que representa. Tem uma história assim, bem interessante.
O pai, ele saiu, ele ia sair, ele era um empresário, e deixou a filha dele de 5 anos no escritório para atender o telefone. Falou, ó, você vai ficar aqui como secretária, deu um bloquinho para ela, uma caneta, e falou assim, todo mundo que te telefonar, você escreve o recado, tá? Eu falei, ah, tá, tudo bem, eu vou dar conta. Menina de 5 anos, o pai era um empresário. E aí alguém telefonou para ela. Falou, alô, eu queria deixar um recado pro John. Falou, ok. Ele fala, escreve aí, John, fala com ele que a reunião vai ser às 2 horas depois do almoço. Ok, tá, ok. Então tchau, aí desligou. E ela foi e pensou, de 5 anos, né? Não tinha nem escrito, né? Não deu tempo de escrever. Falou, John, ai, o quê? Ai, meu Deus, esqueci. Aí daqui a pouco o telefone toca de novo. Alô, eu acabei de telefonar pra você. Ah, sim, por favor. Eu imaginei que você deve ter esquecido. Sim, eu esqueci. Você pode repetir? E aí ele falou assim: fala com o John que a reunião vai ser às 2 horas depois do almoço. Tá bom. Aí ela foi escrever John. Ah, esqueci de novo. E na moral da história, quando você fala o nome de uma pessoa, quando você não esquece o que a pessoa representa, as outras coisas desaparecem. Para ela, o importante que era o pai. O pai era o John. Entende? Então, para isso, isso é legado. É como a coisa está impregnada na sua mente, você não esquece. Né? Eu falo muito do legado do meu pai. Meu pai, ele era conhecido como GG Borracha, chamava Geraldo, e o pessoal da família tudo chamava ele de GG Borracha. Por quê? Porque ele gostava de contar causo. Ele era um mineirão, e a gente tinha um sítio da família que a gente ia todo final de semana. Naquela época, no início, não tinha luz, então a gente levava lampião, tinha como é que chama? O fogão de lenha. Então a gente sentava ao redor do fogão de lenha, o meu pai, eu e todos os meus primos, tudo criança, e ele ficava contando história, né? História que ele inventava, né? Então ele falava assim, olha, a sua avó morreu no Vietnã. Aí todo mundo regalava o olho, mas no Vietnã? Falei, mas como assim que morreu no Vietnã? Caiu um foguete em cima dela e ela morreu? Falei, não, ela tomou sorvete, pegou pneumonia e morreu. Ele era muito criativo. Mas, enfim, ele usava essa criatividade dele para agregar pessoas. Ele era uma pessoa de muito relacionamento. Então, o legado dele foi exatamente o agregar pessoas. Foi fazer conexões entre pessoas e pessoas. Ele usava esse recurso da criatividade dele. Ele lia muito para poder agregar pessoas e trazer um certo conforto. Então, o legado é isso, é o que você carrega e inspira outros sem precisar dizer alguma coisa. Eu não sei se você sabe a história do Elvis Presley. Elvis Presley, antes de morrer, falou assim, eu queria tanto que minha mãe tinha. E aí eles perguntavam, a mãe dele era uma cristã, né? E aí perguntavam, mas o que sua mãe tinha que você queria ter? O Espírito Santo. Uau. Né? Ele falou isso. Quer dizer, isso é um legado. É o que a mãe dele deixou e ficou impregnado. É o que ele queria. Então, a outra história de legado, legado é sobre quem você quando você diz o nome da pessoa, as pessoas lembram do que você representa. Não tem a ver com o quê. Tem a ver com quem, né? E a outra história de legado que a gente tem assim, muito forte, eu acho muito interessante, de Jesus, né? O maior legado que existiu na face da Terra, que ele falou que nós faríamos obras maiores do que ele. Maiores. Ele estava falando de legado. Porque legado, quando você usa o legado de quem deixou, você vai engrandecer esse legado. Vai se tornar maior. Então, uma liderança serviçal, né? E o que ele também falou aquilo que eu recebi do Senhor, eu vos entreguei, né?
Exatamente. E a gente, então, tem aquilo que ele tinha de Deus, ele deu pra gente. Então, realmente, falando, né, de legado nessa linha, o que nós recebemos de Deus, né, o que Jesus tinha recebido é a mesma coisa que nós temos. Então, às vezes a gente se acha limitado, mas nós não reconhecemos aquilo que o Senhor nos deixou, né? Que é muito grande, que é tudo aquilo que E ele ele ia fazer, a gente ia fazer ainda maior coisa, né? E Então, a fidelidade de Deus, de Jesus, ele deixou legado e deixou uma ajuda para a gente, que é o Espírito Santo, né? amém, é Eu falei, vou verdade. deixar você selado com o Espírito Santo, né? E vocês vão fazer meu legado maior e o Espírito Santo vai ajudar vocês a entender. E isso é muito importante, a gente entender qual legado que nós vamos alimentar. E qual legado nós estamos reescrevendo? Porque às vezes a gente tem que ressignificar, sabia? É, Né? Tipo assim, eu entendo muito o legado do meu pai em usar, porque meu pai não era crente, ele não conhecia Jesus, né? Ele conheceu mais no leito de morte. Então, o legado que ele usou não era para Jesus, uhum, mas eu peguei o legado dele e estou usando para Jesus. não é? Eu faço conexões. Alguém já me perguntou, eu lembro quando eu estava com aquele Carlos Wizard, que a gente encontrou lá no Modelados, eu quis ouvir qual que era o trabalho dele lá, social, lá na Venezuela, muito legal. E aí ele perguntou, tá, você já me ouviu, o que eu faço? Como é que você pode me ajudar? E eu não tive dúvida, eu falei assim, conexões. Eu sou uma pessoa de conexões, eu vou te apresentar pessoas. E na mesma hora passou um, passou outro, falei, aqui, eu quero te apresentar esse. E a conexão deu fruto para os dois lados. Glória a Deus. Sabe? A pessoa ajudou ele ajudou a empresa do outro e a coisa está crescendo. Então eu peguei o legado do meu pai, implantei com o Espírito Santo Amém. e estou fazendo diferença. Não é? Né? É assim que a gente Então faz. você pode ressignificar o legado. Com certeza. Saber aproveitar aquilo que Deus te deu para o crescimento do reino dele. Você falou de conexões. Eu também tenho um trabalho que a gente começou ano passado, chama Help Connection. Eu faço conexões de ONGs, instituições e organizações solidárias. Então eu vou lá e eu sei, tem uma ONG que é a Guiando Estrelas e elas trabalham no instituto fazendo turbante para pessoas que estão em tratamento oncológico, para mulheres. Olha, Então, que bacana. isso. Muito legal. E aí eu conheci uma pessoa que trabalha com tecido. E aí eu conectei o pessoal do tecido com elas. E só fiz a conexão. Aí eu falo assim, que eu apresento e falo tchau. E eles que continuam caminhando. Então, são pessoas que a gente vai realmente, e é uma conexão de ajuda, né? Então, eu conheço uma pessoa que quer trabalhar com crianças de abrigo, então a gente vai lá e direciona. Eu conheço uma pessoa que quer ajudar, doar, então eu vou lá e tem uma pessoa que tem uma instituição que está precisando receber. Né? Então, a gente faz esse tipo de conexão. E conexão é algo que eu acredito que Deus nos colocou para ser aqueles que se conectam, porque Ele nos criou para estarmos conectados com Ele. Então, eu acredito que isso é um legado que o Senhor nos deixou, porque Ele quer estar conectado com a gente. Então, Ele faz com que a gente também conecte as pessoas, né? Então, isso é muito importante. Com certeza. E quando você falou de legado, né, a gente deixar para a próxima geração, eu falei que eu já ouvi isso, ou já falei isso, enfim, que o nosso telhado é o piso da próxima geração, né? Que até onde você chegou, é dali para cima que eles vão continuar, né? Eu brinco com o pessoal da igreja, falei assim, gente, vocês vão daqui, a laje parou aqui, vocês continuam construindo para cima, né? Não vão regredir. Então, sempre mais, né? Como você falou, aumenta, né? Quanto mais você usa, maior ele fica. Então, eu posso dizer, minha mãe está aqui na live e eu posso dizer que realmente, quando você falou de pai, né? O meu pai foi para o Senhor o ano passado e ele realmente deixou um legado
para as nossas vidas como filhas e netos, enfim, de semear a palavra e levar as coisas de Deus muito a sério. Ele era muito assim, centrado em fazer as coisas de Deus corretamente. Então, ele falava assim, quando você vai começar alguma coisa para Deus, tem que começar na hora, porque ele nunca chega atrasado. Então, aquelas coisas de chegar, não, tem que começar na hora, tem que acabar na hora, porque foi algo que é um valor que ele passou para mim. Foi confiado, né? Da pontualidade, de estar lá, de você fazer conforme você falou, a sua palavra tem que valer, né? Então, eu acredito muito que quando você fala que Deus é um Deus de legado, porque ele fala Abraão, Isaac, Jacó, senão ele só falava Abraão e... De gerações, Então, as gerações que realmente transmitem o legado, né? E o Senhor fala, né, na palavra dele, que você tem que ensinar a criança de manhã, de tarde, de noite, para que ela aprenda. Inculca na cabeça da criança aquilo, para que ela não se esqueça, não se desvie, não se perca. E é realmente isso, que esse é o legado que nós podemos usar e ver acontecer, porque nós somos aqueles que foram ensinados realmente. Então, o que você ensina, o que você transmite, é o que vai ficar. E não só dentro da sua casa, mas você pode passar isso para a sociedade, para onde você está, foi colocado, realmente colocar isso. É muito... Faz a diferença, né? É um tema, assim, que abrange muito. Coisa, eu falo que legado é como aquela corrida de revezamento de tocha. Exatamente. Você tem que passar de mão em mão. Porque se a gente for visualizar esse revezamento de tocha, passando de mão para mão, a pessoa que está na frente esperando a tocha, ela tem que olhar para quem está atrás. Ela tem que olhar detalhe da pessoa, ela tem que calcular a velocidade para poder pegar, não perder tempo e pegar na hora certa e continuar, né? O legado é isso, eu estou prestando atenção, eu quero ver o que é a minha hora e eu quero continuar do jeito que ele está. Porque foi isso que aconteceu com Eliseu e Elias, né? Que Elias falou assim, você vai ter que me olhar. Se você quiser a minha unção dobrada, você vai ter que prestar atenção no que eu estou fazendo. Você vai ter foi fácil com a carruagem de fogo, ela competindo com ele. E Eliseu é um caso típico, né? Que tipo assim, quando Elias encontra com ele, né? Porque foi o chamado que Deus tinha falado com Elias, que era para ungir Eliseu. Ele estava trabalhando, isso é uma coisa interessante. Deus não chama ninguém à toa. A palavra diz que ele estava com 12 juntas de boi, na última fase que ele estava lavrando a terra, duodécimo da última lavração da terra, foi quando Elias chegou. E ele julgou a capa. Ele falou assim, peraí, deixa eu despedir do meu pai. Foi e matou todos os bois, botou fogo nas carroças, e ele falou assim, eu não quero herança, eu quero legado. Eu estou disposto a abrir mão da minha herança para ir atrás de um legado que eu quero na minha vida. E ele se tornou maior do que Elias. Sim. Elias era conhecido como um homem tesbita, com fraquezas na carne, né? Eu acho interessante porque Elias falava que tinha um cinto que amarrava o seu rim. E o rim está muito ligado às emoções. Sim. Interessante isso. E Jesus falou, olha, Elias era um homem de Deus que pediu para chover, choveu, pediu para parar, parou, mas que ele cumpriu o propósito. Mas Elias sabia da sua fraqueza, que eram as emoções. E eu acho que quando ele amarrava aquilo ali no rio, é para ele não esquecer que ele precisava de depender aquela área para Deus.
né? Uau. E ali, Eliseu não, Eliseu, ele foi conhecido como homem de Deus. Quando alguém ia atrás de Eliseu, ele chamava, tem um homem de Homem de Deus, Deus, é verdade. né? Aquela escrava que estava com a mulher de Naamã falou, tem um homem de Deus. Sim. Era como ele era conhecido. Ele se tornou maior do que Elias em seus feitos, né? E o Então, que isso é é legal. isso, né? Que o seu discípulo passe ele, né? Que a gente conhece. Mas muito bom. Agora, interessante que o legado, eu falo que o legado, ele vai enfatizar as fraquezas, né? Porque tem uma história de Elias, não sei se você lembra que o rei estava doente, e o rei mandou o profeta vir, mandou Elias vir. A Elias não queria, ele mandou 50. Aí Elias botou fogo nos 50, ele mandou 50, botou fogo nos 50. Ele foi só mandando Homem fogo. de Deus. E Eliseu, depois que Elias subiu, Eliseu ficou. Na hora que os meninos chamaram ele de careca, ele botou fogo. Já mandou a ursa matar todo mundo. Quer dizer, o Eliseu também tinha que cuidar das suas emoções, né? Também tinha que cuidar. Então, isso de uma certa forma anima a gente, que a gente pode reescrever, ressignificar, pode aumentar o legado, mas a gente tem que saber que a gente não vai deixar de ter as nossas dependências em Deus ao reescrever a história, né? Então a gente tem que ter isso muito claro, de que apesar de mim, apesar das minhas vulnerabilidades, Deus pode me usar. Com certeza. Né? Nossa, Raquel, muito obrigada de você estar aqui com a gente. Já está quase acabando a nossa live. É mesmo? Nossa, passou muito rápido. Muito. A gente vai falando, né? E aí já, já foi. Mas está quase acabando aqui. Eu sempre, assim, a gente vai terminando e eu sempre quero que faça uma oração para as pessoas que assistem a nossa live, tanto agora quanto depois, para serem abençoadas. E como você falou, né, hoje, eu achei tão valoroso, importante isso. Você pode ter um legado e você falar assim, poxa, mas o meu legado não foi tão legal assim, então, uma coisa tão boa, né? Eu não usou relevante, nada. Né? E aí, mas eu posso ressignificar ele, direcionar ele certinho para um propósito de Deus mesmo na minha vida. Então, acho que isso é muito importante para muitas pessoas que ouvirem isso e falar assim, o meu legado eu tenho que construir para passar, porque o que eu recebi não foi muito bom. Mas não saber que todos nós recebemos um legado que nós podemos usar sim. Com certeza. Deus. Então, quero que você ore. Vamos orar. Independente de legado de pai, gente, ou de amigo, seja o legado que você queira seguir, que você queira para você, automaticamente nós já temos o legado de Jesus Cristo. A gente pode fazer obras maiores que ele. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos orar por cada um que está ouvindo essa live, Senhor Deus, e te pedir, Senhor Deus, que o Senhor possa dar a eles o discernimento para ver qual legado que o Senhor quer que eles construam, ou que venha usar, que venha engrandecer, Senhor Deus. Eu oro que o Senhor possa clarear em relação aquilo que o Senhor tem para cada um, nesse tempo principalmente. Amém. Que é um tempo de muita reflexão, onde nós estamos mais dentro de casa, num tempo de descanso. Senhor Deus, mas que o Senhor use esse tempo para esclarecer para cada um qual é o papel de cada um, né, nesse chamado que se chama o legado. Em nome de Jesus. Nós oramos que o Senhor imprima o teu Espírito em nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Obrigada. Deus abençoe, Raquel. Obrigada pela sua disponibilidade, gente. Ela foi tão pronta em aceitar o convite. E eu agradeço e espero que a gente possa estar sempre juntas. Né? Amém. Às vezes a gente se encontra, né, em Brasília. Mas quando eu for aí para Curitiba, né, que eu estou devendo uma visita para minha amiga de Curitiba, que eu sou madrinha de casamento dela, minha amiga de décadas,
essa amiga de É, Curitiba, mas a gente possa se encontrar mais vezes e aqui também, né, nas lives, por aí. Mas amém, amém, Deus abençoe você, sua amém, família, o pastor, o filho, seu neto, todo mundo. Deus amém. abençoe. Muito obrigada. Beijo! Beijo. Muito legal, né, gente? A gente está terminando aqui quase a nossa live, né? Você que esteve aqui com a gente, muito obrigada a presença de vocês, né? A pastora Ali, gente, ela não está aqui, ela tá fazendo falta, né? É que ela viajou de novo essa semana, tá lá com a minha mãezinha, né? Que inveja, né? Mas ela não está. E eu quero agradecer em especial, né? Nessa live a gente teve bolos maravilhosos. Tem até aqui, ó, gente. Tem pão que eu não mostrei. Tem outro bolo aqui, tem um bolo ali atrás. Gente, foi tudo da boleria do céu. Eles nos presentearam, né, com esses bolos deliciosos, que agora a pastora ali não tá, mas eu vou fazer a hora do sacrifício, pode deixar, tá bom? A gente vai comer bolo, mas foi muito bom, muito obrigada que você esteve aqui com a gente, Deus abençoe a sua vida, e lembre que você tem algo de Deus para deixar aqui neste mundo e para as próximas gerações, que é um legado. Deus abençoe a sua vida e na segunda-feira a gente volta com outra live às 19h30 e na quarta-feira que vem vocês esperem que eu vou estar dando, aí estou confirmando, né, a nossa convidada, tá bom? Que a gente está ajustando os horários, mas Deus abençoe na segunda-feira então, e lógico, né, gente? A minha filha já está pronta para pôr o dedinho para encerrar. Mas deixa eu falar uma coisa. E lógico, amanhã a gente tem o nosso Armazém Solidário. Esteja participando, doando, ou se você conhece alguém que precisa, que ela possa estar indo lá, tá bom? No Armazém Solidário, nossa igreja. E você também possa nos acompanhar nossos cultos online, né, da Família Global, ou ir lá já presencial, que a gente já está recebendo as pessoas que estão fora da faixa de risco, tudo direitinho. A gente tem culto aos domingos. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada e fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.